Graça e paz do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 20, nossa leitura de hoje, primeiro dia de 2020. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, suas ovelhas, seus bois, em todo lugar onde eu tiver, ou eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Até aqui. Capítulo 20 de Êxodo é um capítulo central do livro, porque fala justamente dos mandamentos de Deus. E é sempre bom a gente lembrar que a visão que nós temos de Deus, ela vai influenciar a visão que nós temos da sua palavra, a visão que nós temos dos seus mandamentos, a visão que nós temos da vida. Na verdade, tudo que a gente fizer vai ser muito influenciado, vai ser definido pela visão que a gente tem de Deus. Precisamos ter uma visão correta dele para ter uma visão correta dos seus mandamentos. Tem muita gente que acha que mandamento é uma proibição. É como se um Deus ou um pai que não quer que os filhos tenham alguns prazeres. Então tem gente que olha para os mandamentos como proibições, como difíceis. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que nós temos uma visão errada dos mandamentos de Deus? Porque temos uma visão errada de quem Deus é. Na verdade, os mandamentos que nós lemos agora aqui em Êxodo 20,
Os mandamentos de Deus, eles têm algumas características importantes. Primeiro, eles são protetivos. Cada mandamento é uma maneira de Deus nos proteger. Segundo, os mandamentos são amorosos. É um pai amoroso que está dizendo: eu vou ensinar vocês a viverem da melhor maneira, de maneira saudável, de maneira feliz, em paz, curados. Ou seja, vocês vão viver parecidos comigo. Os mandamentos de Deus, então, são amorosos e eles visam construir em nós a identidade do próprio Deus, do próprio Pai. Mandamentos são preciosidade de Deus. Por isso o salmista diz: quão deliciosos são os seus mandamentos, as suas palavras. São melhores do que o ouro, melhores do que o mel, tudo que se possa comparar de bom na vida. A palavra de Deus e os mandamentos de Deus são muito mais preciosos, são deliciosos, maravilhosos, mas só entende isso quem ama o Senhor. Por isso o Senhor Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Um pai que ama o seu filho vai falar para ele dos limites que ele deve observar dentro de casa, na cozinha, e na vida, para protegê-lo, para abençoá-lo. Os mandamentos do Senhor são maravilhosos. Observe comigo então, logo no capítulo 20, versículo 2, o Senhor diz o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus dar os mandamentos, Deus diz o seguinte: eu tenho conselhos para você como Pai amoroso. Eu não quero que vocês vivam como vocês viviam no Egito. Vocês eram escravos. Os mandamentos são conselhos, são valores, são leis de um Pai amoroso que não quer que nós vivamos como no Egito. Ele está dizendo que agora nós não somos mais escravos, agora nós somos filhos, e como filhos nós devemos ter a identidade, o caráter, nós devemos ter os pensamentos do Pai amoroso. Nós fomos alcançados pelo Pai para vivermos de uma maneira livre. Os mandamentos, eles não nos aprisionam, pelo contrário, eles nos dão acesso à verdadeira liberdade, a liberdade plena de andar na presença de Deus e de viver o melhor de Deus. Como Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Cada mandamento, quando ele é obedecido, ele vai atrair sobre nós a graça, a bênção, o favor de Deus, não como uma barganha, mas porque são princípios de Deus, princípios espirituais. E aí é importante a gente perceber um detalhe, versículo 2: eu sou o Senhor seu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Todos os mandamentos, eles derivam, eles são consequências do primeiro mandamento. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu sou o único Deus, o Senhor, que tirou vocês do Egito. Por isso, vocês devem fazer tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora. Então, todos os mandamentos são consequências do primeiro. Ou seja, só há um Deus que deve ser adorado. Se nós reconhecemos que Ele é o único Deus e adorarmos somente a Ele, nós não vamos praticar nenhum dos outros. Nós não vamos ter dificuldade de praticar, na verdade, nenhum dos outros mandamentos. Nós não vamos ter dificuldade. Se nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, nós vamos obedecer todos os mandamentos. Por isso Jesus resume todos os mandamentos em: ame o Senhor acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, ame ao próximo como a si mesmo. Se eu creio que só existe um Deus, se eu tenho consciência de que só existe um Deus que é santo, glorioso, poderoso, Yahvé, eu vou obedecer todos os mandamentos com alegria, com prazer. Toda dificuldade de obedecer qual seja o mandamento do Senhor é um pecado de idolatria. Então, no texto de Êxodo 20, nós percebemos que todo pecado vai violar o primeiro mandamento. Só o Senhor é Deus e só Ele deve ser adorado. Todos os outros 9 mandamentos
Se a gente os quebrar, nós estamos revelando idolatria. É alguma forma de idolatria, porque só há um Deus digno de ser adorado. E é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo no versículo 2 é: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Por isso, não tenha outros deuses diante de mim. Se eu sou o único Senhor, não tenha fotografias de outros deuses diante de você. Não tenha outras imagens, não tenha amantes. Eu sou o Senhor, seu Deus, seu marido, seu pai. Eu sou o único. Então não adore mais ninguém. Não tenha imagens, não tenha pinturas, não tenha homens, não tenha ninguém que você coloque a sua devoção, que você invoque, que você adore, que você busque, que você confie para responder os seus anseios. Só o Senhor é Deus, por isso não tenham imagens, porque só eu sou o Senhor. Segundo o outro mandamento, o texto fala aí no versículo de número 7, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque ele não vai ter por inocente. Eu sou o único Senhor, o Santo, o Todo-Poderoso. Não brinque com o meu nome. Eu sou Deus. E esse mandamento é o primeiro que traz uma consequência grave, no sentido de falar: olha, quem tomar o meu nome em vão, não será tomado por inocente. Então, amado, o Deus está dizendo o seguinte: eu sou o único Senhor, então eu devo ser temido. Tema o Senhor, respeite o Senhor, Ele é o único Deus. E é importante a gente perceber uma coisa: na verdade, as consequências do pecado, elas têm mais a ver com a violação de um princípio do que com uma punição direta de Deus. Na verdade, quando Deus coloca os mandamentos, Ele está dizendo: essa é a forma de viver, porque eu sou o único Deus, e o mundo espiritual sabe disso. Se você adorar a outros deuses, você vai invocar demônios. Se você tomar o nome do Senhor Deus em vão, você vai deformar o seu caráter e a sua identidade. Então, as consequências do pecado não é diretamente uma punição de Deus, mas é uma direta consequência da nossa própria desobediência e da nossa quebra de princípios. Nós estamos violando as leis espirituais que Deus estabeleceu. É como o exemplo que nós gostamos de dar da tomada. Você diz para o seu filho: não coloque o dedo na tomada. Por quê? Você não gosta do seu filho? Não, pelo contrário, porque você o ama. Então se ele colocar, você vai na hora ligar para dar um choque nele? Não. Na verdade, ali já está a energia. Deus está mostrando aqui como funciona o mundo espiritual e falando: filhos, andem dessa maneira e vocês vão ser bem-sucedidos. E vocês vão me adorar, me conhecer, vocês vão se tornar parecidos comigo, porque esse é o propósito de Deus, por trás de cada mandamento, nos tornar semelhantes ao Pai, em caráter, em santidade, em plenitude, a sua vida em nós. Então por isso Ele está dizendo: se eu sou o único Deus, não tenha imagens de outros deuses. Se eu sou o único Deus, honre o meu nome, não tome o meu nome em vão. Se eu sou o único Deus, lembre-te de guardar o dia de sábado, versículo de número 8, ou seja, separe o seu tempo com Deus para honrá-lo, para estar com Ele. Não viva escravo do trabalho. Separe um dia para estar com o Senhor. Isso é o mandamento do sábado, é a lei do descanso. Separe um dia para estar com o Senhor, mas de maneira mais concentrada. Se o Senhor é o único Deus, o outro mandamento que está aí no versículo de número 12: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Deus não está dizendo o seguinte: trate seus pais bem, senão eu vou te matar. Não, Deus está dizendo: quando você honra o seu pai e sua mãe, você se alinha a um princípio de Deus. Você se torna alguém que reconhece que Deus é o Senhor e Ele é soberano. Você está reconhecendo que Ele é o único Deus. Então você está honrando seu pai e sua mãe, porque você sabe que Deus os colocou na sua vida com todas as limitações e às vezes até feridas que foram provocadas. Os ame, porque isso vai curar o seu coração e vai te tornar semelhante a Jesus. Os mandamentos são para o nosso bem, amados, para a nossa cura,
Porque se você guardar amargura contra eles, você vai encurtar a sua vida, o seu ministério. Você vai encurtar emocionalmente, espiritualmente, você vai adoecer. Honre pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Por que as pessoas, a maioria das pessoas que tem mortes terríveis de acidentes, se envolve com crime, estão desonrando pai e mãe? Honre, escute seus pais, porque eles vão ser provisões de Deus para o seu bem. E mesmo com pais, às vezes, que contrariam, lógico, a palavra de Deus. A honra é inegociável. A obediência, ela é condicional. Às vezes nós vamos ter que desobedecer os pais para obedecer a Deus. Mas, amados, nossos pais são provisões de Deus. Mais um mandamento que deriva do primeiro, o Senhor diz no versículo de número 13, não mate. A versão antiga dizia, não matarás. Se o Senhor é o único Deus, você não deve fazer vingança com as próprias mãos, nem odiar o outro, porque Ele é Deus, Ele controla todas as coisas, e você deve confiar nele. Não deixar o ódio crescer no teu coração, porque aquele que odeia o outro, a Bíblia diz que é assassino, e faz mal a você mesmo, te deforma, te torna escravo. Você agora tem um só Deus, um Pai, se torne semelhante ao Pai. Ame as pessoas, não mate, não adultere, versículo 14. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança, Ele nos chamou para ter uma aliança com Ele. Capítulo 20, lembre que o povo hebreu, o nome inicial deles, agora estava sendo gerada uma nação, e uma nação com leis dadas por Deus. E o que Deus está fazendo aqui é dando a eles as leis, os mandamentos, para formar com eles uma aliança. E Deus está dizendo, assim como vocês me amam e têm uma aliança comigo, quem reconhece que só o Senhor é Deus, não vai adulterar, porque o adultério é idolatria. É idolatria ao prazer, é idolatria ao ego, a si mesmo. O adultério faz com que o nome do Senhor seja desonrado, a família seja desonrada. Então o mandamento de ter o Senhor como único Deus, nos faz obedecer a todos os demais. Nós vamos honrar ao Senhor, não adulterando. Não furtarás, versículo 15. Você não vai tirar do outro aquilo que não te pertence. Mas eu queria ter aquilo. Mas lembre-se que quem é o Senhor da sua vida é Deus. Ele é o único Senhor, Ele é o único digno de ser adorado. Então você não precisa de nada que não seja teu. Deus vai te dar tudo o que você necessita. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder. Não furte, não apenas não furte, versículo 16, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Por quê? Porque você é filho de Deus, você deve se parecer com Jesus, e Deus é o Deus da verdade, o Deus é o Deus da luz. Mesmo que tenha dons espirituais, mesmo que tenha títulos, mesmo que diga que é profeta, se está mentindo, está sendo contaminado pelas trevas, pelo diabo. Não dê falso testemunho, seja verdadeiro, até quando a verdade ela vai contra você, porque às vezes nós temos que assumir que a verdade está denunciando um erro nosso. Não ande na mentira, em nenhuma delas, nem nas que a gente considera pequena. Sabe, amado, nós precisamos entender os mandamentos como um chamado de um pai que quer que a gente se pareça com Ele, que a gente ande na aliança com Ele. E se a gente o ama como o único Senhor, nós não vamos dar falso testemunho contra o próximo. Peraí, mas não é contra Deus, é contra o próximo. Quem ama o Senhor ama o próximo. Quem reconhece o Senhor como Deus ama o seu próximo. E aí, também, em último lugar, no versículo número 17, não cobice nada do seu próximo. Não cobice a casa, a mulher, o servo, o boi. Poderíamos acrescentar muitas coisas aqui. O celular, as férias, os dons, o ministério, o carro, sei lá. Sabe, amado, sabe o que Deus está dizendo? Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus. Você não precisa de mais nada, Ele é o teu pastor. Você não precisa ficar cobiçando o que é do outro, porque a cobiça
se torna parecido com este mundo, com o inimigo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós e Ele nos dá o suficiente. Seja satisfeito com o que você tem, porque na presença de Deus nós somos satisfeitos. E aí, a partir do versículo 18, o povo que presenciou tudo isso, Deus falou em meio a trovões, relâmpagos e som de trombeta, e o monte fumegante. Imagina a cena. Lá em Hebreus diz que eles ficaram aterrorizados ao ver isso. É a mesma cena que aparece em Apocalipse, Deus sempre falando em meio a esses sons que a gente, quando ouve da criação, são extremamente assustadores. Deus mostrando a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. Deus jamais quis amedrontar as pessoas. No versículo de número 18 diz que o povo, observando, tremeu de medo, ficou de longe. Falaram: Moisés, fala-nos você, e nós vamos ouvir. Não fale Deus conosco, para que a gente não morra. Eles aqui começaram a terceirizar a revelação de Deus, ficaram com medo. Mas o que Deus queria, versículo 20, é claro: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Amado, Deus não quer nos amedrontar, mas Deus quer renovar em nós um temor que nos liberte do pecado, que nos liberte de tratar Deus de qualquer maneira. Porque quando nós vivermos no pecado, na idolatria e nos pecados que derivam da idolatria, nós vamos nos autodestruir, nos autossabotar. Nós vamos viver uma vida medíocre, aquém dos projetos do Pai. O Pai nos ama. E a partir do versículo 22 começa o Senhor dando a ordem para que eles trouxessem sacrifícios a Ele. Há 3 razões apenas que eu quero falar, porque vamos falar mais disso à frente. Por que Deus pedia sacrifícios? Deus disse para eles não adorarem nenhum outro Deus, mas disse: olha, façam um altar simples de terra para me adorar. Por 3 razões, muito simples. Deus pediu sacrifício, primeiro, por causa da santidade dele. Cada sacrifício era um símbolo da expiação, de um animal morrendo, porque o homem é pecador. Então, o sangue precisava ser derramado para purificar esse homem pecador, para que ele chegasse ao Senhor. Cada sacrifício, então, era uma lembrança de que o nosso Deus é um Deus santo, e o salário do pecado é a morte, e precisamos de ser perdoado. Segundo, Deus pediu sacrifício por gratidão. Você percebe que eles traziam os animais ao Senhor? Por quê? Porque Deus dava a ele todos os animais, eles devolviam ao Senhor parte, o melhor, a primícia dos animais, para glorificar o Senhor. Gratidão. Os sacrifícios também apontam para isso. E em terceiro e último lugar, os sacrifícios também Deus pediu como uma forma de comunhão e congregacional, porque eles traziam juntos e os animais não eram desperdiçados. A maior parte deles depois servia de refeição e comunhão. Então o sacrifício aproximava e trazia a identidade para o povo que adorava o único Deus, Yahvé. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração que o ame. Quanto mais amarmos a Deus, amaremos seus mandamentos. Os mandamentos deles não são penosos. E quem ama o Senhor, ama a sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra edifica nosso coração. Oramos agora, Pai, que o Senhor aplique essa palavra, para que ela não fique apenas como uma informação, mas que nós possamos, ó Deus, te amar mais, e te amando, amar a tua palavra, amar obedecer o Senhor. Ó Deus, todas as vezes que a nossa natureza humana, que nós temos que lutar contra ela, se inclinar para outros deuses, que o Senhor possa nos lembrar da tua palavra, e nos ensinar a amar o Senhor acima de todas as coisas, e que isso nos inspire ao temor, à santificação, nos inspire, ó Deus, a amar o próximo, e a ser plenamente, ó Deus, mais e mais, cheios do teu Espírito, para se tornar mais semelhante ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra e pelos teus mandamentos, que tem nos guardado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.